A paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vindo, então, a mais um vídeo desse quadro, ao Apostolicast, onde estamos hoje aqui, então, com o irmão Ronei. Que bom que tu veio, irmão Ronei. Onde estaremos falando um pouco do testemunho. Tem aqui do meu lado uma pessoa que teve uma virada de vida poderosa na mão de Deus. E eu espero que esse testemunho hoje acrescente na tua vida, porque todo milagre, nos acrescenta em fé. Então eu queria te pedir, irmão Ronei, breves palavras, te apresenta? Meu nome é Ronei, sou eu digo sempre um novo convertido, porque cada dia a gente aprende mais, mas eu vim de uma vida difícil, da rua, maus companhias, e onde conheci a igreja apostólica, E onde isso, para quem vê do mundo, como eu nunca acreditei em igrejas evangélicas, porque eu sempre fui católico, eu nunca botei meus pés numa igreja evangélica. A primeira igreja que eu entrei foi a igreja apostólica, lá no bairro Fátima. E isso aí me impactou muito. Então, é uma transformação muito grande. Às vezes o cara falando assim, o cara não consegue se expressar tanto que ajuda. A igreja, para mim, eu mantenho total respeito. Uma coisa muito séria que eu levo. Muito séria mesmo. Eu acho a igreja apostólica que a gente precisaria ter mais igrejas apostólicas no Brasil, porque para poder ajudar mais gente como me ajudou, como me resgatou. Que eu sempre digo a conhecidos, quem me conhecia, que eu tinha 3 C na minha vida que era para ser. Eu era cadeia, clínica ou cemitério. Eu era depressivo, drogado, usava cocaína, sempre usei, fumando desde os 16 anos. Então eu tive uma vida bem complexa, bem difícil. E sempre saí de casa cedo para trabalhar, para viver, morei em Florianópolis, cidades grandes e tal. Então isso ajuda muito para tu te envolver com maus companhias, entre aspas, que no mundo todo mundo é amigo, entre aspas, na hora da festa, Isso aí tu vai te envolvendo, cada vez tu te envolve mais, com mais companhias e mais companhias. Isso aí tu vai te influenciando, Chega numa hora que tu tá num grupo de gente que tu realmente não tem mais como sair fora. Tu tá refém daquele grupo, tu vive ali. Porque independente, querendo ou não, são eles que quando tu precisa, vamos dizer, eles te dão lá, depois te cobram em dobro. É só o que tem, né? É só o que tem. Mas e hoje, irmão Ronei? Quantos anos tu tá? Idade? Tô com 50 anos. É novo. Novo nada, bem carequinha já, bem velhinha. Casado com a irmã Selma. Bem, graças a Deus. Tá ali na produção agora. Uma bênção. Emanuel. 10 anos na igreja apostólica, né? 10 anos em 2014, me batizei em 2024, 10 anos. Uau! Tu deu um spoiler, de como é que era a tua vida. Como é que tu foi criado, irmão Ronei? Pra pessoa que vai assistir ali, entendeu? Sim. Que nem agora vê um cara, bem portado, tudo certo, vida estável. Mas como é que foi criado? Como é que foi tua formação, entendeu? Eu fui morado no interior de Santa Lúcia do Piauí, no interior do distrito de Caxias. Serra Gaúcha? Aquele sistema de católico, onde eu fiz comunhão, depois fez a tal da crisma que falam, tal, tudo dentro da doutrina da igreja católica e tal, e isso que foi a minha vida, começou por ali, na parte religiosa, pensando. Até os 15, 16 anos, com 16 anos, fui trabalhar já em Caxias, trabalhei, já tinha carteira assinada, que eu podia assinar, fui morar para Florianópolis, mas sempre meio afastado da família, Minha família aqui, eu morando lá. E fiquei lá até os 18 para 19 anos, daí voltei para Caxias novamente, e aí sempre trabalhei, fui um cara sempre, graças a Deus, tinha meus defeitos, que era bebida, essas coisas, más companhias, mas sempre fui trabalhador. Sempre trabalhei, com uma ideia, com 14 anos eu tinha comprado até uma moto para mim, trabalhava bastante. Mas, querendo outro, entrava já saía, não parava, não tinha... E quando acordava de manhã, o que passava na cabeça? Nunca mais vou beber, nunca mais vou sair com essa turma, nunca mais vou fazer essa companhia. É o que o cara pensa. E eu, muitas vezes, sempre fazia oração, vamos dizer, entre aspas, o católico de rezar. Antes de dormir, eu sempre pedia, Deus, me tira dessa vida. E tu faz aquela oração, mas querendo ou não querendo, no outro dia, tu trabalha, querendo ou não querendo, tu tá lá junto com aquela turma de novo.
Aí é um que bota a droga, outro bota a bebida, outro bota cigarro e vai, a noite é dentro. Quando vê tá clareando o dia, tu vai trabalhar. E começa a virar uma rotina isso aí. Nossa. Sim, tu quase não dorme, tu vira um zumbi. Por isso que o cara que usa a droga, o cara vive sempre magro, o cara não come, não se alimenta. É bebida Mas e droga, você tá cigarro. você tá falando quando você tinha o quê? Teus 18 anos por aí? 16 anos já. Mas isso aí, eu vejo que os jovens nessa idade, pra eles não tem impossível, né? Tudo é fácil. Tudo é fácil. Onde é que começou, tipo, meio que dar errado, assim? Onde é que começou a cair A ficha? É. Quando tu chega num ponto do poço que tu não tem mais aqueles teus amigos que ficavam te apoiando. Por que não? Porque daí eles já vão para o outro lado, vê que tu não serve mais. Chega num ponto que a pessoa que tu tá no convívio com eles, como é que eles fazem assim? Usufrui, aproveita, tá. Quando chegou num ponto, eles tu não fique mais. Daí o que acontece? Tu é jogado para os cantos. E eu percebo às vezes que um casa, outro sai mais da cidade, outro faz uma faculdade, outro vai de empresa. Tá bom, tem esse exemplo também. Eu percebo que, tipo, por fim, nada dura pra sempre, né? Nada. É um mundo ilusório isso aí. Então, tu me diz que a parte começou a dar errado quando começou a ficar mais abandonado. Exatamente. Mas não seria bom? Porque as companhias da companhia foram embora? Mas aí tu não tem mais ninguém pra socorrer, tu não tem mais ninguém pra correr. Aí tu só te agarra em Deus. Aí tu comecei a pedir a Deus para que Deus me desse uma luz. Aí eu não sabia mais quem socorrer, quem pedir, não sei o quê. Aí uma vez eu sabia que a dona Lourdes era evangélica, a Bia. Ela era evangélica e uma vez eu fui lá, eu fui pedir ajuda. Eu disse, preciso de ajuda, não sei o que. Ela disse, nós temos uma igreja no Fátima, não sei o quê. O cara que é meio loucão, meio drogado, igreja não, né? Quero ajuda, mas não quero ir para a igreja. Mas que tipo de ajuda tu queria então? Tu lembra ou não? Não sei. Eu queria uma orientação, me dizer, caminha por aqui, vai por aí. Aí ela disse, não, mas igreja não. Daí me convenceu, a gente foi uma igreja lá no Fátima, no final de dezembro de 2013. A gente foi num culto lá, eu até hoje me envergonho, mas eu tinha cocaína no bolso da carteira, tudo. Cara que é drogado, o cara sempre tem... E depois disso eu me afastei por um mês, eu acho, quase da igreja. Quantos anos tu tinha naquela época? 10 anos atrás. Tinha 30. 39 por aí. Já não era guri, né? Não era guri, já era um cara bem barbado, já bem estruturado, já bem vivido, mas eu não conseguia mais caminhar com as minhas próprias pernas, eu não tinha mais noção do que eu fazia. Então, só pra me entender, desde os teus 16 até os teus 39, tu viveu a mesma rotina? Vivia. Nossa, dava aquelas paradas muitas vezes assim de, vamos dizer, tentava me segurar, ficava às vezes 1 ano, 2 anos, sem a droga, mas o álcool e o cigarro sempre foi companheiro, sempre. O álcool e o cigarro sempre foram companheiros, sempre. A droga dava aquela afastada, me afastava um pouco dos amigos e tal, até que dava aquela recaída, ia para uma festa, me encontrava com eles, aí voltava mais 4, 5 anos. Aí se olhavam, já sabiam já, o que era convite. O que é esses amigos aí? Eles sabem que tu tá ali tentando se ficar... Eles chegam e te jogavam a droga ali. Vai, toca ali, vamos aproveitar a festa. Aí isso foi, aí tu economizou ou fez uma reserva aquele 1 ano, 2, tu tora numa noite, 2 daí. Nossa, cara. Aí desanima mesmo, né? Desanima. Aí se entrega. Aí tu não tem mais força. Tu não tem mais como te orientar, né? Tu vê que tu faz as coisas e tu não tem uma... Tu não consegue mais, vamos dizer, caminhar pelo caminho correto. Tu não tem uma direção. Não adianta a pessoa dizer assim, se eu quiser eu consigo sozinho. Não. Mas depois de tanto tempo assim, não bate meio que um desânimo? Tipo assim, quer saber? Acho que eu não presto pra dar certo mesmo. Muitas vezes. Acho que minha vida é isso aí mesmo. Eu tentei tirar a vida mais de uma vez. Porque bate esse desânimo mesmo assim? Sim, eu tentei. Por causa de tudo, né? Tu não vê que as coisas não davam corretamente, né? E aí, pensa, nem Deus não tá aí pra mim. Tu bota isso na cabeça muitas vezes. E aí tu fica com aquele pensamento, não sirvo pra nada, eu só trabalho. Daí chegou umas épocas que nem trabalhar, não tá mais trabalhando. Aí eu fiquei morando uns tempos num carro dentro de um posto de combustível, ali na BR-116. Esses detalhes são interessantes pra esse quadro. Como é que é morar num carro, cara? O que aconteceu? Eu esperava o posto fechar a rampa da lavagem e tal, conversava com os caras ali, eu botava o carro lá, chegava de madrugada e já sabia que eu chegava. E dormia lá até clarear o dia, né? Aí tirava o carro, depois ficava o dia inteiro zanzando.
Nossa. Não trabalhava mais, né? Eu tinha umas garantias financeiras, ainda tinha alguma coisa e estava consumindo aquilo lá. Passei muito frio, passei muita necessidade. Aí, um lanche tinha dentro do carro, mas nem comia, mas nem me alimentava direito. Mas e família, cara? É que também eu não sei se dá pra confiar, se a família confia mais, né? É. Porque tropica uma vez, tropica outra, ou bate uma... Como é que é, tipo, essa... Porque ninguém vem no mundo sozinho, né? Sim. Como é que um cara, eu acho que talvez pode explicar, chega ao ponto de morar dentro do carro num posto e não querer ir morar na casa dos pais, dos parentes, sabe? Sei lá, cara. Isso muitas vezes a família, muitas vezes ela meio te deixa de lado, muitas vezes a família. Não digo que sejam todas. Muitas vezes a família te deixa meio de lado. E aí sim, tu não tem mais onde ser corado. Tu fica à deriva. Tu fica aqui, aonde levar? Onde chegou um convite, se eu te conhecesse num posto de combustível, lá tomando uma e tal. Se é só vamos para tal lugar, tu não tava nem aí. Tu tá naquele barco que não tem direção, onde é que o vento levava, o vento ia. É assim que muita gente, meus amigos, companheiros, que era de turma, que acontecia isso aí. Então, os caras saíam, ficavam 3, 4 dias fora, saíam, viajavam, bloqueavam. Então, tu não tem mais a família, eu digo a família de sangue, a família ela não se agrupa mais contigo, ela te vê meio de lado. Agora, pro outro lado, eu sempre digo, a família apostólica, essa me viu de um outro jeito. Foi isso que me deixou apegado, aficionado pela família apostólica. E quando eu cheguei lá, eles não pediram o que eu era, que eu deixei de fazer. Me abraçavam, me tratavam com carinho, tinha janta, e me levaram para São Paulo no congresso. Me pagaram a minha passagem para ir para lá. Me davam jantas e tudo, sabe? Aí eu comecei a olhar assim e disse, nossa, mas aqui tem uma família verdadeira. Aqui é uma igreja, é uma família. É mais intenso? Exatamente. Eu sentia, muitas vezes eu acho que, no meu ponto de vista, existe mais amor, mais compreensão, muitas vezes mais carinho, numa igreja do que muitas famílias tu vê ali fora. Acredito. Muito. Tem muito pai e marido grosso, né? Que não, família que não se tratam, vamos dizer, nem com respeito no cumprimento. De dar a mão, que nem a gente dá a mão. Pá, às vezes o marido não pega nem na mão da esposa. Exatamente. Exatamente. Não leva para lanchar, passear, não passeio. Tá, mas vamos voltar à linha cronológica. Sim. Vamos voltar nesse assunto depois. Como é que foi teu primeiro contato com o culto apostólico? Porque tu não tinha nada a ver com o culto, né? Nada. Como é que... Nada a ver com a igreja evangélica. É muito oposto, sabe, o contato. Como é que é? Tu lembra o que passou na tua cabeça ou não? Quando eu fui lá, eu me lembro até do carro que abria aquela vez, levou a gente tudo, no culto a gente estava lá. Quando eu entrei, eu disse, meu Deus, aqui não é meu lugar. Aqui. Por quê? Explica por que não é teu lugar. Porque eu vi, sabe, aquela sensação assim eu disse, não, eles estão aqui, todo mundo disse, não, aqui não é o meu lugar, não tô aqui. Deu vontade de pegar e sair correndo já para fora. Por quê? Explica um pouco melhor para quem tá vendo. Porque assim, ó, a pessoa que vai a primeira vez ali, ela tá muito, não é ferida, ela tá muito assustada. A gente que tá ali no mundo, vivendo essas companhias, fica muito assustado. Aí tu vê tudo aquele povo, muitas vezes querendo te agradar, te tratar bem, tu te assusta muitas vezes, sabe? É tanto carinho, tanto... Aí tu fica meio assim, ó. Pois é, porque que ameaça que uma igreja tem, cara. Exatamente, é isso aí. Muitas vezes eu falo, por que as pessoas não vêm para a igreja? Qual que é o risco, entendeu? As pessoas dizem, mas a igreja não sei o quê, porque a igreja, ela fica muito no meu pé. Não, a igreja só quer o bem da pessoa. A igreja só quer direcionar a pessoa corretamente. E no culto que teve lá, naquela vez lá no Fátima, que foi lá, a primeira vez que me levaram lá, que foi final de dezembro, aquela sementinha fez algum efeito. Como? Tu lembra ou não? Eu não lembro. O que aconteceu? Tem palavras? Eu vou te dizer que eu não lembro muito bem, mas eu vou te dizer assim, ó, que eu tava daí, o que aconteceu? Eu não tava morando dentro do carro, não tava mais. Aí eu aluguei um quarto num motel, que é próximo ali de onde que o Wander mora, pra frente lá. Então eu me dava bem com o gerente e eu aluguei lá. Eles me levaram de volta lá. Daí eu fiquei umas 2 semanas lá. Ficava trancado o dia inteiro lá. Bem paranoico, tava bem.
Aí eu começava só a me lembrar daqueles cultos. Aquela coisa botando, começava a me lembrar das palavras, do pessoal falando. Comecei a me lembrar, disse, não, mas eu não vou voltar para lá. Não, mas eu não vou. Aí chegou um dia, eu disse, não, eu tenho que ir lá de volta. Aí eu cheguei naquele dia para pedir para ir para a igreja. Aquele dia o pessoal estava em Esteio. Era o casamento do irmão Clóvis. Capaz. É. Aí eu disse, até na cabeça do Paraná, né? Até eles nem eles estão mais comigo, né? Não sei o quê. E aí eu esperei eles voltar ao casamento, eu fui lá e pedi ajuda, né? Eu disse, não, eu quero ficar na igreja com vocês, me mostrem o que tem que fazer. Mas tu foi decidido, né? Mesmo meio louco. Foi. Porque não tinha mais, eu tinha mais de uma vez eu tinha pensado em tentar a própria vida, tirar. Mas não queria, né? Não queria. Graças a Deus que Deus me deu mais uma chance. E eu não sabia, eu sabia que eu ia preso, ou eu ia numa clínica, ou ia pro cemitério. Eu tinha 3, eu sempre digo, 3 C que eu tinha. E aí depois comecei a me apegar na igreja, e pedir ajuda, e fui pedir orientação, como fazer, como se comportar, o que fazer, a doutrina. Isso as coisas que eu... Mas daí tu já estava praticamente frequentando o culto, né? Eu estava indo, uma vez ia, mas aí não ia, quando daqui a pouco ia, até eu resolver sair do onde eu estava lá. Aí que daí eu comecei a me firmar um pouco mais. Mas não foi fácil, não é... A igreja, muitas vezes, o cara diz, mas ela pega pesado, não pega pesado. A igreja só quer te orientar. Por isso que eu digo muitas vezes, tudo que fazem e direcionam, sendo submisso, as coisas não tem como dar errado. É que são muito opostos, eu percebo, né? É inevitável esse choque não acontecer. Inevitável. É que aquilo que vem do mundo, as coisas é muito diferente. Tu tá no mundo e tu entrar para uma igreja assim, que nem uma igreja, que nem a nossa, uma igreja séria, uma igreja que te orienta. Quer ficar, tu tem que caminhar no caminho do bem, caminho correto, como manda a doutrina, tudo, né? Então, para quem vem de fora é uma coisa bem impactante. Só que assim, ó, isso não tem como tu levar, se tu levar em banho-maria, tu não consegue. Se a pessoa realmente quer, ela tem que ser submissa, ela tem que entrar na doutrina. E não tem outro caminho, não vê, assim, Eduardo, nada contra clínicas, essas coisas tudo. Eu tenho amigos meus que vieram perguntar, amigos, entre aspas, das antigas, né, eles sabem quando eu cultuo agora, e eles falam, como é que tu largou de tudo? Como é que tu parou de fumar? Como é que tu parou de beber? Como é que tu parou de usar droga? Qual é que é a clínica que tu tava? Daí eles falaram, tava em Lajeado? Ou tu foi aquela lá de Gramado, não sei o que, na clínica? Eu disse, não foi nenhum. Disse, eu baixei a cabeça e disse, estou servindo a Jesus, estou numa igreja séria. Não pode, eles não acreditam. O pessoal menospreza a igreja, né? Exatamente. Parece que para ser transformado precisa fazer uma coisa assim, tipo, muito difícil. Exatamente. Andar de joelho até outra cidade, na verdade é só em um culto. Exatamente. É isso aí, é tu te entregar de coração limpo, né? Realmente dizer que tu precisa fazer uma conexão tu e Deus e dizer, não, eu preciso que tu me ensine a caminhar novamente. Tu desce as águas, tá dividido os teus pecados, tu vai nascer novamente. Me ensina a caminhar novamente. É porque eu pedi para Deus. Me ensina a caminhar novamente, me tira desse mundo, não quero mais viver sofrendo essa angústia, essa... O que adiantava trabalhar, nunca sobrava nada, não tinha nada, sempre devendo. Sempre fugindo. Sempre devendo, cartão de crédito estourando fatura e pagando só o mínimo e nunca conseguia montar uma família. Hoje, graças a Deus, sou bem abençoado, tenho uma esposa maravilhosa, um filho. Vieram lá de longe. Muitas vezes o cara só, quem não sabe, mas eu acredito só Deus mesmo, porque a gente nem se conhecia, nem por telefone. A gente nem tinha WhatsApp, eu e minha esposa. A gente se conheceu através do Joe Manara, uma conversa, eu fui no congresso lá, e a gente não nem WhatsApp, não tinha nem conversa de fotos, essas coisas, nada. Então tá, vamos entrar nesse assunto então. Vamos entrar no assunto de casamentos. A Selma tá rindo ali atrás. Não quis participar, mas Selma, agora tudo que o Ronei falar é verdade, entendeu? Agora o que ele falar, tá falando. Ela pode... Só vai ter uma versão essa história hoje. Como é que é? Tu, né, do sul, a tua esposa do norte, né? Acredito que a Selma nunca teve envolvimento.
De novo, tu tá se envolvendo também numa coisa totalmente oposta de tudo que tu viveu, né? Exatamente. Isso que eu percebo, se tu for ver, irmão, as pessoas às vezes falam assim, não, porque eu sou assim, então se me quiser desse jeito, eu sou desse jeito. Se tu falasse isso, tu nunca chegaria onde tu estivesse, né? Exatamente. Se for ver, tu foi muito maleável na tua vida, né? Sim. Como é que foi o teu encontro com a tua esposa hoje? Como é que foi o que eu conheci? Eu tive um congresso no Nordeste, né? Na Maceió, lá em Alagoas. Sou solteirão? Solteiro, fomos uma turma aqui de Caxias, fomos pra lá. Tava na pista da igreja? E aí, vamos dizer assim, a irmã Nara e o Bispo John disseram, ó, tem uma pessoa para te conhecer e tal. E a gente conversou, sentou, conversamos e trocamos aquela conversa. Lógico, não vai dizer que na primeira impacto eu vou dizer, vai ser a mulher pro resto da minha vida. Mas a gente acho que existia já aquela conexão de Deus, já botou aquela pessoa lá do sul, uma pessoa lá de Alagoas. E aí a gente conversou, trocou umas ideias, ela veio aqui pro sul, disse, ela não vai aguentar o frio. E justo que ela deu um monte de frio. E aí a gente foi, e tu teve a ideia, Eduardo, a gente assim, a gente sempre foi fiel, conversando assim sobre assuntos de igreja um ao outro, e conversando, e pedindo um auxílio ao outro. Depois de tempo a gente conheceu que a gente, no mesmo ano, né, a gente entrou para a igreja, eu aqui, ela lá, no mesmo ano, ela entrou em 2013, eu entrei em 2013, e a gente tem pouco tempo também de batismo com o Espírito Santo um do outro. Ela lá no Nordeste e eu aqui. Nenhum era de igreja, entramos no mesmo ano para a igreja. Então, eu acho que Deus vinha preparando as coisas. E a gente tem muito que agradecer. Meu sogro e minha sogra são tudo lá do Nordeste, lá são apostólicos também, né? E eu não posso dizer assim, que aquele povo lá não sofre. Aquele povo, ele é um povo muito agradecido. Eu tenho, minha esposa e meu filho estão aqui na frente deles, eles são muito agradecidos a Deus, e isso muito me ajudou. Às vezes a gente tem tanto, e a gente está ali, eu sou gringo, o cara vive reclamando, não sei o que, e às vezes com tão pouco, com tão simples, às vezes que tenha na mesa, vamos dizer, um exemplo, eu sempre agradecendo e sempre... Então isso muito me ajudou, muito ela me ajudou. Isso não tinha. Isso. Eu acho até um pouco de ensinar a ser mais humilde, no meu ponto de vista, sabe? Aprendi a olhar diferente, ser mais humilde. Tem hoje isso, tá bom. Deu isso, não deu. Semana que vem vai dar. Não precisava botar a carroça na frente dos bois. E me diz uma coisa que nem... Às vezes eu percebo, né? Um assunto talvez um pouco mais delicado. Eu percebo que geralmente pessoas... O senhor casou com quantos anos, irmão? Eu casei com 39. Eu percebo que geralmente pessoas mais nessa linha de idade são pessoas assim que já têm uma cabeça formada, entendeu? Já tem suas manias, já tem seus jeitos, né? Já não abre mais mão das coisas. Não é que nem aquele gurizão que tudo tá bom, né? O cara já tem seus jeitos, já tem isso, né? Como é que é entrar numa igreja que não se criou e entrar num casamento apostólico que talvez tu nunca teve experiência, né? Aqui em trocar de carro. Qual foi os baques, assim, quando tu acorda de manhã e tu olha assim, tipo, tô numa igreja, tô casado com uma mulher de igreja, isso vem na memória às vezes ou não? Vem, muitas vezes. E muitas vezes eu agradeço, muitas vezes eu pedi a Deus. Só que como é que eu vou te dizer, no pensamento, que quando eu estava no mundo, eu imaginava que existisse um lugar que nem a igreja apostólica. Eu pensava assim, deve existir um lugar no que o pessoal se conhece, casa, é feliz, tem um lugar para eles ir cultuar. Sabe, tu fica aquele pensamento. Mas daí tu ia entre as outras igrejas, ou umas festas de igreja, tá na metade da festa, aquela bebedeira, daí os caras daqui a pouco já estavam brigando. Nossa, mas que festa de igreja é essa? Ou brigando entre marido e mulher também? Isso são outras coisas, né? Mulher emburrada. Então, o que eu sempre disse, assim, que a igreja, ela te torna uma coisa, de sonhos, assim, que tu só pensava. Pois é, porque, o que eu vejo? Tu tá me dizendo, olha o que eu tô dizendo. Tu foi pra igreja com 39, né? Até os 39 anos, pelo que eu entendi, o senhor não tinha nada, nem sequer a tua própria família. E daí, do 39 pro 40, tu tinha uma igreja, uma família, tipo, é muito rápido de um ano pro outro. Muito rápido.
O que tinha que no passado não conseguia, entendeu? Tipo, cara, tem que ter alguma coisa nessa história que tava te bloqueando, sabe, tudo isso, porque o senhor queria, tu falou, né? Eu queria, mas com 39 anos tu nunca conseguiu, sabe? Nunca consegui. É que não tinha encontrado não tinha encontrado a porta certa pra bater e entrar. Por fim, a vida nem é tão difícil pelo visto, né? Não O cara acertou a veia, acertou o ponto certo onde Deus quer te colocar. É isso, é isso mesmo. Cara, o que eu penso? Se tu tivesse se convertido com 40, digamos, né? E tivesse casado com, sei lá, supomos, né, com 60, tu vê, a causa do milagre não foi a cruz, né? Foi o amadurecimento. Mas tu vê que não teve tempo nem para um certo amadurecimento, né? Não, as bênçãos começaram a cair. Foi muito rápido. E isso, muitas vezes, como eu venho de fora, eu aprendi, lógico, que eu era um cara cru, eu digo de igreja, de Bíblia, de evangelho. Nada, sabe que eu não entender nada. As coisas vieram tão rápidas, que muitas vezes eu tinha que pedir, muitas vezes, orientação ao pastor, ao bispo John, para Manara, como fazer, como proceder. Só que eu sempre levei uma coisa assim, ó, eu fui sempre submisso, exceto para aquilo que eles me orientavam. Por quê? Por que submisso? Explica para quem está ouvindo. O que tem já me falou várias vezes a palavra submissão, entendeu? O que te brilha o olho nessa palavra? É isso que agora chega a me arrepiar. Que com isso aí, eu aprendi o seguinte, que eu sendo submisso, muitas vezes eu queria andar, mesmo já estando na igreja, eu queria trilhar por aqui, fazer isso, fazer aquilo. Mas eu sempre, antes de dar o primeiro passo, eu sempre fui e pedi orientação superior. E sempre o senhor me disse, vai por aqui, vai por ali. Eu nunca dei de conta. Muitas vezes eu fiquei chateado, casos que aconteceu, mas eu disse, sim senhor, sim senhora. O que te levava a dizer, a passar a ordem superior acima da tua vontade? Que eles sabem o que é o meu melhor. Eu não sei muitas vezes o que é o melhor. Mesmo tendo 40 anos. Mesmo se tivesse 50 também. Eu já tenho 50 e mesmo assim eu sou submisso. Eu peço orientação. Peço orientação para muitas coisas que muitas vezes o cara... Eu vejo, vou falar para vocês jovens, eu vou viajar, vou ir para não sei o quê. Eu sou casado, tenho minha esposa, tenho meu filho, não sei. Te sustenta? Eu vou fazer uma viagem, alguma coisa, eu peço uma orientação. É viável? É isso, é aquilo, tal? O que o senhor acha? A gente conversa. Isso o que acontece? Eu penso assim, no meu pensamento, eu estando sobre a ordem, sobre a orientação deles, estou sobre a ordem de Deus para me guiando na coisa certa. Eu penso sempre assim. Por isso que eu gosto de ir nos domingos para a matriz, porque eu estando lá, eu me sinto refugiado. Eu vivia muitos domingos aqui nessa Júlia de Castilhos, para cima e para baixo, de carro. Ficava o domingo inteiro, bebendo, drogando e andando de carro. Aquele tempo era mais livre, não tinha tanta lei seca, não tinha essas coisas. Então hoje eu disse, eu estando lá, eu estou tipo querendo se fosse assim, eu estou lá, não estou na minha cúpula, estou protegido. Aqui eu quero dar o meu resto dos meus dias, ficar lá nos domingos. Né? Quantos domingos, quantos anos, quantas décadas eu fiquei de festas, domingos. Fiquei agora para ir no final de semana, nos domingos ir para a matriz. E dá pra ver que tá dando certo, né? Tá dando certo? Graças a Deus. Graças a Deus. Tá, então, falamos de casamento, falamos da tua conversão. E o que mais te dá contraste entre a vida que tu levava e a vida que o senhor tem hoje? Contraste? O que é mais... Diferente? O que é mais acentuado, assim, quando tu olha para aquele Ronei antes da cruz e pro Ronei de agora? Quais que são as duas diferenças maiores na tua vida? Eu acho que coisas que me marcam, coisas simples que me marcam. Muitas vezes tu ter a paz. Coisas que nunca teve. E muitas vezes até eu chego em casa e eu falo, como é bom chegar em casa. Muitas vezes eu nunca queria, vamos dizer, ir pra casa, eu queria viver na vida, na rua. E isso, tu ter aquela paz de tu poder ter um lugar, tu chegar com a tua esposa, teu filho, e tu ter aquela harmonia de não de ter que ficar procurando, como é que eu vou te explicar? Procurando a felicidade fora, entendeu? Uhum. Quando tu estava no mundo, o que tu sai pra rua pra quê? Sai pra lugar bagunça, felicidade, aquela felicidade que é virtual, vamos dizer. Então é isso que eu acho um contraste muito diferente.
uma coisa que eu nunca imaginava, que fosse deitar a cabeça, dormir tranquilo e acordar sem ressaca, sem tremendo, precisando... Sem culpa, né? Sem remorso. De droga de novo, sabendo se tinha pagado o traficante ou não. Aí no outro dia que ia saber se tinha feito o burrito. Então são coisas que tu acorda agora, tu acorda com aquela cabeça, dobra o joelho e só diz obrigado, mais se amanhecer. Não sou culpado hoje. Não sou culpado, sabe, estar com aquela consciência limpa, coração limpo. Isso não tem preço, não tem dinheiro que pague. De tu poder hoje, quer dizer, eu sou membro da Igreja Apostólica do Brasil. Eu tenho um orgulho de dizer, dizer assim, é uma igreja séria. Tu quer ser uma pessoa feliz, quer ter um casamento orientado, quer ter os negócios orientados, quer ter uma família, seja, é na igreja, não adianta dizer que tu vai conseguir lá no mundo. Eu tentei por mais de 2 décadas, quase 3 décadas. Credo. E eu só dei de frente. Tá mais que provado que não ia, né? E aí muitas vezes eu pedia, eu conversava com o Deus, disse, meu Deus, por que demorou quase 40 anos para me trazer para a igreja, né? Falei, Deus deixou eu passar tudo que eu passei, realmente, para hoje saber onde é que tá, saber dar o valor, ao respeito. Eu tenho muito, muito amor pela igreja. Todas as igrejas daqui do Nordeste também que eu conheço lá, todos os lugares que tu vai, o pessoal é bonito porque isso é a mesma igreja, é a mesma doutrina, é a mesma pregação, forma de dizer, né? Isso que é o bom da Igreja Apostólica. Pois é, então, vamos falar de igreja um pouco, então, na tua opinião. Né, por mais que teu primeiro contato foi na Igreja Apostólica do Brasil, mas e por que não outras, irmão Ronei? Entendeu? Veja que eu percebo que a Igreja Apostólica, ela traz uma linha bem estreita, né? Que para algumas pessoas incomoda, entendeu? Até dizem, isso é exagerado, não precisa, é desnecessário. Tu nunca parou pra pensar, mas quer saber? Não dou uma volta e não experimento algo. Afinal, tu já deu certo na vida, entendeu? Sim. O furacão já passou, por que agora tu não dá uma passeada, entendeu? Não te passa na cabeça? Não me passa. O que tu defende, então? O que eu achava, porque das outras igrejas que tu perguntou, porque eu nunca procurei elas, porque eu achava uma coisa... Não, se é uma igreja, tem que ser uma coisa séria. Não levar a coisa pro lado vulgar. O respeito que nem a Igreja Apostólica tem, o respeito que ela tem pelo altar, o respeito que ela tem pela doutrina. Então isso eu não via nas outras igrejas. Eu nunca fui de julgar, tal igreja, não. Só que eu não achava, vamos dizer, não, isso não pode ser uma igreja séria se a pessoa entra lá e vai para o altar também desse jeito. Então por isso que na Apostólica eu achei a coisa que foi muito correta. E a doutrina que o pessoal fala tanto, olha, sou sincero de dizer, o cara que reclamar da Igreja Apostólica, porque é por causa de doutrina, meu neguinho. Não tá enxergando o resto, né? Não. O que é a doutrina de um homem? Andar de manga comprida? Montar de bermuda? Mostrar as pernas, mostra as pernas para tua esposa, vamos dizer. Barbeado, que é a coisa mais correta que tem que estar, cabelinho cortado, é o correto. Eu não sei o que os caras falam, mas a doutrina... A televisão. Eu era viciado em televisão. Eu também era viciado. Nossa, filmes então era um atrás do outro. Nem me fala. E noites, né? Noites virando lá, depois ficava no outro dia pensando naquele filme idiota. Ficava... E o remorso, podia ter visitado os parentes, podia ter a família. Podia ter saído caminhar, né? Não, tô travado numa sala. Então as pessoas se apegam à doutrina. Eu acho que a pessoa que bota o empecilho da Igreja Apostólica na doutrina não é essa desculpa. A doutrina não tem nada demais. Andar de camisa, de calça. Eu acho que não tem. Eu acho que ela acusa a doutrina, mas na verdade a causa é outra. Com certeza. Tu tem que botar a culpa em alguém, né? Pra não ser errado, né? Exatamente. Para não ser errado, eu vou botar a culpa na doutrina. Eu não tô aguentando a doutrina. Eu dependo da televisão. Eu não posso com o meu cabelo amarrado, nem para as mulheres. Então, explica o que tu ganhou, meu irmão Ronei, ao aderir isso na prática da tua vida, para quem tá assistindo. O que tu, que nem eu aqui te conheço, né? A gente se vê, mas e para quem não te conhece, o que tu ganhou? Tu falou, ganhei a paz, né? Outras pessoas podem dizer que também ganharam a paz. Numa igreja mais liberal, sim, né?
Mas tem coisas que eu percebo que só tu ganhou, entendeu? Nessa tua caminhada, o que o senhor adquiriu? O que o senhor conquistou ao abraçar essa vida apostólica? Eu posso ser bem sincero, a coisa que eu mais agora eu tenho muitas vezes o respeito desde que as pessoas vêm falar contigo, que uma vez tu era tratado como... Ninguém te dava um respeito, uma palavra, ou tirava um tempo de conversar contigo. Hoje em dia, tu é da igreja, tu é da igreja apostólica, que bom que tu te endireitou, tu te converteu. As pessoas ficam entusiasmadas muitas vezes. Então isso aí para mim não é que me vai descer, não. Quer dizer, eu penso comigo, eu sempre às vezes eu digo, tu também pode. Tu também pode fazer o mesmo caminho que eu estou fazendo. Que eu fiz. Mas eu já estou, não sei o que ele tem um amigo meu que estou trabalhando em Panasul, das antigas, ele passa lá na loja, de vez em quando. Diz, Fernando, vamos para a igreja, cara, vamos restaurar a tua vida. Vamos restaurar o teu trabalho, vamos restaurar, largar esse vício do cigarro, da bebida. Mas eu já estou velho, Fernando, olha tu era das nossas aí junto. Só que as pessoas pegam naquele detalhe, né? Qual? O detalhe do quê? De poder estar livre. Eles querem estar livre. Eu disse, tu não está preso. Tu não está preso na igreja. A igreja não te prende, eu disse. Tu está presa todos os dias de ir na bodega. Eu falei para ele, mas não é assim. Eu disse, não, claro que é. Ser de novo até velho, vai dizer que não é. Exatamente. Daí ele disse, mas tu mudou. Ele pediu para mim qual é a clínica que tu foi, eu queria parar de beber e fumar também. Você não foi em clínica, homem. Eu não fui em clínica. Eu fui na igreja, e através da igreja que eu fui parando. Parei com a bebida, parei com as drogas, e o mais difícil que foi o cigarro, mas consegui parar também. Ele disse. Isso, muitas vezes, assim, Eduardo, é a coisa que mais me deixa, não é bens materiais, essas coisas, é poder ter as pessoas ver a mudança que deu certo, né? Que deu certo. Que muitas vezes as pessoas não enxergam, mas se deu com ele, por que eu não estou fazendo também? Por que eu não vou para a igreja também? Entendeu? São coisas simples que as pessoas não dão aquele primeiro passo. Então, irmão Ronei, continuando, tivemos uma pausa técnica devido à nossa câmera estar sem bateria. Seguindo a conversa, então, Ronei, você estava falando daquele cara que, né, teu conhecido, que não consegue mudar. Só que tem uma coisa que eu percebo na tua vida. Eu percebo que você tem um nível de humildade que muitas pessoas não têm, sabe? Eu já vi gente no fundo do poço, de querer estender a mão e a pessoa dizer, não, mas é do meu jeito, entendeu? Eu pego na tua mão, mas é tu que tem que me ouvir, né? Tipo, a pessoa tá lá no fundo dizendo, se vocês me ouvirem do meu jeito, eu estico a mão. Tu acha que eu tô exagerando ou não? Não exagerando. E eu não consigo entender qual que é a escama que tranca. Tu tem uma palavra para falar, já que tu mudou tanto de vida assim? O que leva uma pessoa a estar no fundo do poço e mesmo assim não aceitar ajuda de mudança? Porque tu aceitou, né? Eu aceitei. O que fez tu aceitar? E existe muito mais pessoas, irmão Ney, que está nessa situação. O que faz que elas não saem desse buraco? O que acontece? Eu acho que a pessoa ela tem que procurar ajuda. Não queira andar com as próprias pernas. Você já deu errado 5 vezes, né? Eu tentei muitas vezes pelos próprios, de fazer do meu jeito. E seja uma pessoa assim, seja humilde e escuta. Os conselhos que estão te dando no momento, tu vai achar, não, tá fazendo isso para me prejudicar, mas na verdade é para te ajudar. Então, se tu puder escutar o que as pessoas te orientarem, falando, tu vindo para a igreja, sentar no teu banco, escutando a pregação, vai com calma e seja sempre correto, baixa a cabeça e concorde com as coisas. E tudo que é falado no altar é falado para o teu bem. Mesmo que muitas vezes te machuque, e muitas vezes eu saí da igreja quando tinha umas pregações lá no Fátima, que eu sabia que era para mim, era direcionada que Deus direcionava para mim. Eu saí de lá sangrando por dentro. Sangrando, porque eu sabia que eu não tinha mais minha família de sangue, que eu dizia, mas eu tinha agora uma família apostólica. E muitas vezes eu voltava para casa e chorava e pedia a Deus me ajuda. E tinha 2 irmãos que eram da igreja, cada vez que eu chegava lá, 2 obreiros, o Clóvis Camargo e o irmão Valdecir, eles chegavam lá e diziam,
Eles me pediam para mim como é que eu estava. E muitas vezes eu ligava chorando, eles diziam, eu não consigo. Eles diziam, não desiste, não desiste, não desiste. E aí aquilo foi me dando mais forças. Mas isso são degraus que tem que ir caminhando devagarinho, não é do dia para a noite. São coisas que demoram. Tá, mas eu acredito que nessa caminhada que teve, muitas pessoas falaram para te ajudar, né? Sim, muitas. O que tem na voz de um pastor apostólico, como do Bispo John, que te fez acatar eles, entendeu? Porque opinião tem um monte, né? Sim. Cara, irmão, se tu for no CRAS ali, Centro Social, eles vão dar uma direção, né? Sim. O que tem de especial ali, entendeu? Na mão do homem de Deus, que te fez dizer, não, esse aqui eu vou obedecer, custe o que custar. E muitas vezes o homem dirigido, direcionado por Deus, muitas vezes, ele sabe coisas, dizer, ele te fala, ele vai no teu ouvido na hora, te fala coisas que só tu sabe, tu não falou para ninguém. Isso tem coisas que o pastor, o bispo João vinha e conversava comigo, e dizia, meu Deus, eu só falei contigo, Deus. E o homem vinha lá e confirmava a palavra. Então eu disse, eu estou no lugar certo, eu estou no lugar correto. E eu achei sempre as coisas muito corretas como trabalhou. A igreja trabalha. Não é uma igreja que faz, por isso ou por aquilo. Não, ela vai pelo caminho do livro sagrado. Pelo livro da santidade, felicidade, doutrina. Isso que me chamou muita atenção. Eu era leigo, sou ainda muito leigo nas coisas. Aí eu comecei a ler a Bíblia, e olhar e ver como é que a igreja se passava. E aí muitas vezes aquela palavra que o pastor vinha te falava para ti no vídeo, era aquele consolo que precisava no momento do culto. Aí tu já eu ficava louco já para ter o próximo culto. Era o que te dobrava praticamente, né? Era o que te fazia ouvir ele em vez de ouvir os outros. Imagina um cara que só vivia de balada e festa, não via a hora já para chegar ao próximo culto. Sabe, eu fiquei naquela, o culto lá, acho que aquele tempo, acho que era nas quartas lá no FAC. Eu não via a hora de chegar ao sábado. O sábado era o primeiro quase a chegar lá. Lá no FAC eu chegava, estacionava meu carro e ficava lá. Você está esperando eles abrir a igreja. Sabe, de ansioso que eu tava. Tem que ter algo muito poderoso para fazer isso, né? E é a vontade, né? É a vontade de escutar mais. Não de escutar isso aí aqui. Escutar e guardar. Eu ia para casa e ficava pensando o que ele falou, as palavras, sabe? Ficava umas palavras-chave, eu guardava, anotava, sabe? Eu ficava pensando. Isso aí que foi me dando força. Isso me deu uma força assim que cada vez que eu fazia, eu conseguia me erguer mais nos meus ombros. Ao invés que eu estava caindo, eu estava cada vez erguendo mais. Isso foi muito bom. Isso que te fez obedecer eles, então? Isso foi a palavra que eu sempre uso. Submissão. Essa para mim é a palavra-chave. Em tudo. Seja no... E se tu ouvir um homem que não tem tudo isso, fica difícil obedecer, né? Com certeza. É complicado. Com certeza. Entendi. Com certeza. Tá, nosso horário tem se avançado. Agradeço você que tem ficado com nós até aqui. Bom, Ronei, eu queria que tu desse uma palavra, todo momento de testemunho. No final a gente busca que a pessoa que vem testemunhar, né, uma vida como a do irmão. O que o senhor tem olhando para a câmera assim, imaginando aquela pessoa, aquele Ronei que está lá fora, entendeu? Que ainda não encontrou a cruz de Jesus. O que tem para falar para aquele cara? Se tu visse o Ronei lá com seus 35 anos, o que tu falaria para ele? Eu dizia para ele não ir na pilha nem na conversa dos outros. Acreditar, procurar uma igreja apostólica. E vir escutar palavras, orientação. Porque eu tentei muitas e muitas vezes, eu tentei sozinho caminhar, só fui para trás. E através da igreja, ela me orientou, ela me ensinou a caminhar. E eu não consigo, assim, hoje pensar como seria minha vida sentar na igreja. Eu jamais, no grosso e no fino, eu estou sempre junto. E tu tá na rua, tu tá precisando de uma ajuda, não tenta caminhar sozinho, só escuta o que eu estou dizendo. Vem para a igreja, vem ali com nós, que aqui é o lugar. Deixa as águas, te arrependa dos teus pecados, pelo amor de Deus, como eu fiz. Deixa as águas, o resto, deixa que o resto, a igreja te ajuda a caminhar no caminho correto. E sempre assim que eu pedi a Deus, eu sempre pedi assim, Deus me ensina a caminhar, degrau a degrau. Me faz eu entrar junto nessa igreja, nesse caminho.
E aí que a igreja, que nem sempre o bispo sempre dizia, tem que ter o pregador, tem o músico, tem o obreiro, mas a igreja é tudo uma união. É o varredor, é o porteiro, é o cara da cozinha. A igreja é uma família. Então vem para essa família apostólica. Fica junto com nós aqui, que é mais um futuro mesmo que a gente está te esperando tu chegar aí. São essas minhas palavras. Muito obrigado, Eduardo. Nossa. Fico muito feliz de ter podido. Espero que possa ajudar alguém. Como um dia me resgataram, no mundo que me tiraram. Espero que possa ajudar alguém. Não só uma pessoa chegar na igreja. Nossa. Então, se você que ficou até aqui, você talvez duvida um pouco do poder de Deus, tá aqui um exemplo. Um cara que não tinha nada, hoje literalmente tem tudo. Em pouquíssimo tempo, Deus deu para ele o que sozinho ele nunca teve. Então, eu acho que com esse testemunho não sobra muitas dúvidas, eu acho que talvez sobram perguntas para conhecer mais. Mas olha, você que nos assiste, não duvide do poder de Deus, porque ele é real e um dia o irmão Ronei pode estar do teu lado e te contar exatamente como que o poder de Deus é eficaz e acontece na tua vida. Deus te abençoe. No rodapé de baixo vai estar nossos contatos, entendeu? Nos procura, pede ajuda, questiona, a gente está à disposição. Deus te abençoe, fique na paz.